Bom dia, crianças, né? Como vocês viram no aviso, né? Por causa daquela semana de descanso, todos nós precisávamos, né? Então, nós, esta semana, estaremos trabalhando, né? Com 2 semanas, 2 aulas. Nós vamos trabalhar a segunda semana do PET, tá? Em cada dia da semana, da mesma forma, só que nós vamos trabalhar segunda e terceira semana, tá? Essa semana nós vamos enviar a correção do PET 1 e aulas do PET 2 e 3. Mas não vai ser muita coisa, podem ficar tranquilos, tá bom? Então vamos lá. A segunda semana, o que nos reserva a segunda semana do PET 5, segunda semana. Nós vamos trabalhar primeira semana, produção de texto, tá? Por quê? Aqui, ó, olha que atividade legal. Veja a tirinha abaixo, ó, veja essa tirinha do Papa Capim, tá? Esse personagemzinho da Turma da Mônica chama Papa Capim, é um índiozinho, tá? Escreva uma historinha bem bacana, prestando atenção na escrita, né, das palavras e na pontuação. Então, você vai escrever a história de acordo com cada cena, com cada animação que está em cada cena, né? Vamos prestar atenção. Por exemplo, já tem o texto, o título. Nós temos o título, né? O que ele fez no primeiro quadrinho, primeiro parágrafo? O que pode ser descrito? A introdução, né? O meio da história, o desenvolvimento. O que pode ser, né? Aqui, e para finalizar, o que pode ser? O que ele estava pensando em fazer? O que ele visualizou na introdução, o meio, o que ele estava pensando em fazer e no final, qual foi o resultado desse pensamento dele? Uma produção, né? Eu tenho certeza que você consegue, né? Quando você vê uma história dessa, só lembrando, é uma história não verbal, uma história muda, uma história não verbal, porque é uma história que não tem palavras, né? Mas você pode pôr uma observação. Se não couber, tá? Se não couber deste lado, que eu tenho certeza que não vai caber, porque, ó, aqui só tem poucas linhas, porque a imaginação de vocês vai longe, usa as costas. Pode usar à vontade, não precisa destacar folha, ok? Então, muito obrigada. E vamos para a segunda semana, né? A segunda semana, nós vamos trabalhar outro tipo de texto, ó. Nós vamos trabalhar uma enquete. O que é enquete? Enquete é um texto que levanta opiniões, né? Quase uma entrevista, né? Pode ser uma entrevista, sim, né? É quando a pessoa pede uma opinião, né? Então, vamos lá. Pergunta o que você acha, né? O texto tá aqui. Por que as cidades costumam ser mais quentes do que o campo? Ok? Neste texto aqui, vamos lá. A sua percepção de que as áreas rurais quase sempre são mais fresquinhas do que as urbanas está correta? Pelo menos é o que dizem os cientistas. As pesquisas informam que as cidades são mais quentes por causa do fenômeno denominado ilha de calor urbano. Simplificando o calor, fica preso nas metrópoles, tá? Nas cidades. O resultado é que as áreas urbanas, que nós já trabalhamos nas cidades, né, podem ficar de 3 a 12 graus mais quentes que as rurais. Daí a razão de muita gente desejar trocar a cidade pelo campo no verão. Durante o dia, nós absorvemos o calor emitido pelo sol. Os bichos absorvem, assim como as máquinas, as construções. Durante a noite, tudo isso tende a emitir o calor absorvido. Esse calor fica preso na superfície da atmosfera.
deixando a temperatura mais quente. Os cientistas pensavam que a habilidade de guardar e liberar calor das coisas e das pessoas era o principal motivo das ilhas de calor. Porém, um novo estudo mostrou que o principal responsável é outro, a convecção, tá? Não se espante, a convecção é a forma de transformação do calor pelo movimento do ar, ou seja, quando o ar quente sopra a atmosfera, o ar frio desce para o solo, é a convecção que está atuando. Portanto, aqui está o segredo do campo ser mais fresco que a cidade. A superfície da vegetação tem mais convecção do que as paredes lisas do prédio da cidade grande. Detalhe, além de nós vamos trabalhar a enquete, onde que nós vamos trabalhar a enquete? As perguntas e a sua opinião na compreensão do texto, tá? Na compreensão, na interpretação do texto, aí nós vamos trabalhar a enquete. Mas também não posso deixar de falar que esse texto é um texto informativo. É um texto científico, um texto informativo, ok? E é um texto com informações reais, ok? Não mentirosas. Inclusive, tem até um site aqui disponível para vocês, tá? capcienciashoje.org.com.br. Por que é uma enquete? Por que o texto tem esse título? Primeiro, quando nós vamos interpretar uma história, uma informação, nós temos que ler, reler, ler de novo. Não é só copiar a primeira parte, não. O que o texto nos fala? A cidade, por que a cidade, diante da ciência, é mais quente do que o campo? Aí, cientificamente, porque há, né, uma razão científica para isso, né? Uma questão que chama-se convecção, que é um movimento de ar, não é? Que o ar quente vai para a atmosfera, não é? Então, assim, toda vez nós temos que ler e ler bastante, tá? O texto poderia ter outro tipo? Sim. Qual? Essa questão aqui já é sua opinião, enquete, porque sua opinião. O texto poderia ter outro título? Sua opinião. Sim? Se sim, se sim. Se você responder não, não. Se você respondeu sim, sugere outro nome, de acordo com o texto. Né? Quando a gente fala enquete, é isso, é uma pesquisa, tá? Você já foi a um sítio ou fazenda? Se você percebeu essa diferença do clima falada no... Se você foi, você percebeu essa diferença falada no clima? Você percebeu que na cidade é mais quente e no sítio é mais fresquinho? Então, então tô perguntando a você, sua opinião, seu discurso, tá? Porque a enquete também entra quando a gente fala depois suas respostas discursivas. Então, é seu discurso, a sua fala, a sua opinião, ok? Consulte o dicionário e dê o significado das palavras. Essa daqui já não é, essa atividade 3 já não é uma interpretação e nem de opinião. Tem que olhar no dicionário, né? Porque o dicionário já tem o significado pronto. Absorver, o que significa absorver? Emitir, o que significa emitir? Superfície, o que significa superfície? Atividade 4. Forme uma frase com a palavra superfície, ok? Viu, gente? Facinho. Entenderam? Enquete? Enquete. Enquete. Enquete é um gênero textual onde se trabalha sua opinião, pesquisa, sua resposta pessoal, seu discurso na resposta, o que você vai responder, o que você acha,
tá? Seu senso comum, você, que você vai responder, não é seu pai nem sua mãe. Você, a partir do que leu, tem que criar esta resposta, ok? Com a sua opinião, né? E vamos aprender aí, reaprender, rebuscar, procurar no dicionário. Vamos, né, fazer esse treino, ok? E lógico, formar uma frase com superfície facinho, viu? Então, vocês fiquem com Deus. Até amanhã com matemática.